gente, que demora. Guará, cadê você? Você falou que foi no Mercado Peixe, tá demorando muito. Tô achando que você vai fazer outra coisa, hein? Pelo amor de Deus, o programa já vai começar. Cheguei, Tiba, cheguei. Ai, finalmente, eu acabei de te mandar um áudio. Passar o álcool aqui, eu vi a notificação. Isso, botou a máscara lá de molho? Botei de molho no banheiro, Maravilha, o peixe vem. tá na pia, tá bom? Tá, depois a gente Cara, faz. esse mercado do peixe tava cheio de gente, o peixe tá caro, né? É. O peixe tá caro. Ah, pandemia, tudo aumentou de preço mesmo. Mas deixa eu te perguntar, Fala. o que esse programa tem de bom que você tá insistindo tanto pra eu assistir ele? Tem muita coisa positiva. Me fala um programa que você já assistiu, que fala coisas positivas da Pedra de Guaratiba, Zona Oeste. É difícil. No programa eles entrevistam alguns artistas, até apresenta pra gente alguns espaços culturais daqui, tá? Tem histórias da Pedra de Guaratiba, Sim. tem denúncia, rola de tudo, é uma loucura. Esse já é o terceiro programa? Terceiro programa, como eu te falei mais cedo. Vem cá, você não assistiu o segundo, né? Eu te mandei o link no WhatsApp. Eu vou assistir, tô no canal do YouTube, não tá? Ó, tá no canal no YouTube, inclusive se inscreve, vai começar. Olá pessoal, tá começando mais um Vem Que Tem e nós estamos no nosso terceiro episódio e a programação de hoje tá irada. No Papo Reto temos o Pablo Ramos, jovem, morador da Zona Oeste e estilista. No Apresenta Pra Nós, a conversa foi com as mulheres de Pedra. E no Senta Que Lá Vem História, o ritmo e a história da banda Deusílio Pinto. No Só Acredito Vendo, denúncia, saúde em Pedra de Guaratiba. E aí, ficou curioso? Então vem que tem! No som e no ritmo das ondas de Guaratiba, nasce uma das bandas mais antigas do Rio de Janeiro. O conjunto de instrumentos de sopro e de percussão foi fundado em 1870, quando o local ainda era a freguesia de São Salvador do Mundo de Guaratiba, e Dom Pedro II ocupava, sossegado, o trono do país. Formado inicialmente por pescadores, depois sob a batuta do mestre Deusílio Pinto, a banda histórica já passou por maus bocados e hoje resiste sob o comando do seu sobrinho Neto. No Senta Que Lá Vem História de hoje, é com ele que a gente conversa, para saber um pouco mais dessa história. A banda apareceu na Pedra de Guaratiba através de um circo de cavalinho. Circo de cavalinho, antigamente, era acompanhado por uma pequena banda de música. A banda era dirigida pelo mestre Fabrício. Esse mestre Fabrício, encantado, não sei por que aqui na Pedra de Guaratiba, ficou e organizou esta banda, que data de 1870, com alguns músicos que já existiam aqui. Quem me contou tudo isso foi o pescador Ananias de Assunção, que em 1952 faleceu com a idade de 106 anos. Ele foi músico da primeira banda organizada na Pedra de Guaratiba. Sendo que, de certa época para cá, eu parei com meu pai, ou seja, Deusílio Pinto, que foi mestre em 1905 e é hoje patrono da banda. O meu nome é Venâncio Manuel Pinto, eu sou filho da Pedra de Guaratiba e tenho muito orgulho disso. Na verdade, quando eu fui para a banda de música, eu tinha 16 anos, por gostar da música, por gostar da arte musical, né? Quanto ao problema da banda de música Deusílio Pinto, que recebeu o nome do meu avô, Deusílio Manuel Pinto, e que eu fui sucessor e sou sucessor do meu tio, que é o Nestor Manuel Pinto, e em 1979, precisamente no dia 19 de setembro, eu fui substituir o meu avô, o meu tio, aliás. De lá para cá passamos dificuldades, como toda a parte cultural no país é difícil de ser conduzida, e até que construímos a sede da banda. Inauguramos num dia 22 de novembro de 1981 uma independência de moradia para a banda de música. Ora, evidentemente que eu, como mestre da banda, um pouco mais atualizado com as músicas, troquei um pouco o repertório.
Fizemos um repertório mais popular, como Roberto Carlos, Ari Barroso e outros. Até que chegamos a um ponto em que passamos a concorrer dentro do estado do Rio de Janeiro com as bandas de música já classificadas. Pertencemos à classe número 3 durante um determinado período. Logo em seguida, em 1987, conseguimos sair da classe 3, ganhamos o concurso no Teatro Municipal de Niterói e chegamos à classe 2. Fomos aí para a Sala Cecília Meirelles. Mas a história não para e nós continuamos aí a lutar e a tocar, principalmente em festas religiosas, carnaval, procissões, em todos os lugares que realmente cabia uma banda de música, nós ali estávamos. O que eu posso acrescentar hoje é que a dificuldade não é só para nós, bandas de música, é para todos. Hoje, apesar de termos chegado a 151 anos de existência, a banda passa por um período muito difícil, a dificuldade financeira. Porque até músicos que não são daqui, que foram meus alunos, hoje também tiveram que se ausentar um pouco para que pudessem trabalhar, porque a música aqui na Pedra de Guaratiba, como na parte, eu diria que quase que em todas as bandas de músicas, ela é feita pelo amor, ela não tem dinheiro. Tivemos o prazer de, em 2008, sermos considerados patrimônio cultural do Estado. Participamos de algumas reuniões, contávamos com o governo no sentido de ajuda financeira para que nós pudéssemos prosseguir com a compra de instrumentos, mas infelizmente, após ser considerada e publicada em Diário Oficial Patrimônio Cultural do Estado, nós não tivemos essa ajuda. As bandas de músicas hoje, nós éramos 145, hoje nós estamos aproximadamente com 30, porque todas se dilaceraram por um problema financeiro. Mas nós aqui na Pedra de Guaratiba, hoje paramos um pouco devido à pandemia e vamos aguardar que ela vá embora para o bem da humanidade e que amanhã ou depois possamos continuar tocando nas festas de São Pedro e em outras festas, até em carnaval de rua, blocos. Tiba, você sabia dessa história riquíssima da banda de Osílio Pinto? Eu não sabia, não. Eu passo bem em frente da sede da banda todo dia que eu vou trabalhar, que eu vou no pier, e não sabia dessa história. Eu também não sabia, não. Engraçado, né, viu? Ele falando sobre amor, a arte, a cultura, tudo isso move a gente, né? Mas é necessário ter recurso e o Estado, assim, abandonou total. E a gente tem que apoiar, a gente tem que incentivar. Exatamente. Por isso que esse programa é importante, tá entendendo? Sim. Tá só no começo, você vai curtir, tô te Ó, falando. tá voltando, ó. Ai, graças a Deus. Um quintal de artes, um terreiro de produção criativa, em que todas as mulheres existem e resistem pela arte. Um coletivo que existe há mais de 20 anos em Pedra de Guaratiba e atualmente uma coletiva formada por um grupo de mulheres negras que enfatizam e lutam contra o racismo e todos os tipos de preconceito, na construção de um mundo que envolve arte, educação, economia solidária e diversidades culturais. E é claro que estamos falando de Mulheres de Pedra. As produções artísticas, elas sempre aconteceram nesse espaço, mesmo antes de ter o coletivo Mulheres de Pedra, né? Então, falar de produções aqui desse espaço é uma coisa que a gente vai lá atrás para os anos 80, volta para o ano 2000 e vem até os dias de hoje, né? Então, a gente vem com práticas de sarau poéticos desde o ano 2000. A gente vem com eventos de festa da primavera há 10 anos. A gente vem homenageando mulheres negras artísticas há 7 anos. Um pouco de tudo que a gente faz aqui, a gente oferece para essa comunidade. Ser mulher de pedra
Eu acho que é um pouco isso, né? É ser mulher, é estar aqui, é viver aqui e é fazer arte aqui. As colchas vêm sendo construídas dentro de um fazer coletivo, colaborativo, cooperativo, onde as mulheres se unem, né, em prol de um trabalho artístico, um legado deixado pela nossa amiga artista Dora Romana, há 20 anos atrás, né? A gente tem a nossa primeira colcha de retalhos, criada, projetada e desenhada por essa artista, né? Na vontade e na intenção de unir mulheres de Pedra de Guaratiba no fazer criativo, no fazer social, no fazer artístico. Nessa trajetória de 20 anos, a gente consegue criar e construir mais 15 colchas no total, se não me engano. As colchas, elas trazem uma temática local, né? Então, eu afirmo aqui que é um trabalho de luta, de resistência e de ativismo, um trabalho que a gente pôde e pode enxergar essa nossa localidade, esse nosso território, como um território rico de grandes mulheres, de mulheres fortes, de mulheres artistas, de mulheres que estão aí na luta, na arte, na vida. Tem aqui Dona Anaí, que pode falar um pouco. Dona Anaí não entrou nessa primeira colcha, mas ela faz parte de tantas outras colchas também com o trabalho dela. No primeiro dia, quando ela me convidou, ia ser feita uma colcha do carnaval. Eu falei, misericórdia. E eu falei que eu não sabia nada, não entendia nada do que significava isso. Eu fiquei assim, mas aí eu fiz o meu pedaço do carnaval, o meu pedaço com os bate-bola. E daí foi outras colchas e eu fui botando meus pedaços também. E fui aprendendo, né, ali com a mulherada toda. E daí eu fui em todas, né? Todas eu entrei nelas e foi muito bom, porque veio um desenvolvimento, né, no caso. Eu já tinha, assim, sabia fazer meu bordado, meu crochê, fazia, mas era aquilo, né? Fazia quando não era uma coisa. E quando começou, ficou mais forte, né? Porque como diz, né? Sozinha a gente, né? E junto com muito você se anima, né? Essa é a transformação, né? Ver a Dona Anaí com 75 anos, 76 anos, estudou, se formou. Então, eu acho que é essa a trajetória das mulheres de pedra. A gente já fala por nós mesmas, né? Toda a dificuldade, né? Todo o resistir e o resistir em estar aqui nessa casa, em manter essa casa, né? A gente sabe de outras instituições locais que passam também por tantas dificuldades. Difícil, né? A gente precisa estar dentro de um ativismo, de uma consciência quase que suprema, máxima, para se manter dentro da localidade, fazendo e desenvolvendo arte, mas também a gente vai na fé de mulheres guerreiras, de mulheres que lutam, de mulheres que não desistem, mesmo diante desse quadro pandêmico de 2 anos, mesmo com tudo isso, eu tenho um otimismo e eu consigo ver esperança, fé, amor e cura, porque a arte tem esse dom. Então, o museu é um sonho, né, que vem já há alguns anos, a partir dessa casa, né, desse território que a gente chama que é o nosso quilombo, né? Esse é um território, é o território de mulheres de pedra, de todas as mulheres que se consideram mulheres de pedra, né? Esse sonho, ele vem se desenvolvendo dentro de mim pela conquista desse espaço para transformá-lo num museu. Museu A Casa das Mulheres de Pedra,
um museu extremamente feminino, um museu que agrega histórias das mais lindas lutas de mulheres, esse sonho de manter essa casa e transformá-la como um museu para ficar para as futuras gerações, que nossas futuras gerações venham aqui e conheçam e bebam nessa fonte, essa fonte de cura, essa fonte de arte, essa fonte que nos nutre. Ai, Mulheres de Pedra é maravilhoso, né? Agora, aproveita que você está na cozinha e traz um copo d'água pra mim, por favor. Tá bom. Obrigada. Lembra que eu comentei com você, que eu já fui em alguns eventos e sempre quando eu vou lá eu me sinto tão bem, tão acolhida. Ai, Tua água. obrigada, meu amor. Nada. O que você achou daquela colcha de retalhos? A construção dela é muito poética, né? Muito Muito bonita. bonita, muito bonita. Mas sabe o que eu tava pensando? O quê? Quando é que foi a última vez que a gente foi a um espaço cultural, tipo um sarau, uma feira cultural, isso antes do isolamento? Não lembro. Eu também não lembro, não. Ó, mas quando o isolamento acabar, a gente tem que voltar a ocupar esses espaços, hein? Ai, com certeza. Muito vamos- importante, ó. Tá vamos. voltando. No Papo Reto de hoje, vamos conversar com um jovem que desenvolve um projeto de moda inovador e vai mostrar um pouco da sua arte. Sua proposta visual tem uma pegada crítica sobre a nossa região, que no olhar dele passa por uma significativa transformação tecnológica, mesmo ainda possuindo áreas rurais. Foi pensando nisso que ele desenvolveu o conceito de moda pop rural. Pablo Ramos tem 28 anos, é morador da Zona Oeste, produtor de moda e design e criou uma coleção a partir dessa visão mista e contraditória da ZO. Olá, meu nome é Pablo, tenho 28 anos, sou nascido e criado no Conjunto Campinho. Hoje, atualmente, estou morando no Pingo d'Água, ali na Reta, mas as pessoas me consideram hoje como um nômade contemporâneo, porque eu transito de um bairro para o outro muito rápido. Hoje eu sou formado em produção de moda pelo Senai CETICT e também em liderança comunitária pela Agência de Redes para a Juventude. A minha família sempre foi muito da escola de samba, sabe? A minha bisavó começou no Cacique de Ramos, aí depois foi a minha avó. E eu sempre gostei muito de alegoria, eu gostava de entender o porquê a pessoa vestia aquilo. E daí eu comecei a me interessar bastante pela moda. E daí eu fui entendendo um pouco dessa psicologia, até eu conhecer a palavra Cool Hunter, que são pesquisadores de modas que eles fazem uma análise social e veem o que vai cair na moda há 5 anos à frente daquele caso. Desde pequeno, eu olhava para a TV, olhava para os filmes, aí via as novelas e não me sentia muito representado. Porque quando eu saía na rua, eu via gente com bolsa de jamelão na mão, com bolsa de goiaba na mão, a minha vizinha que criava galinha, o cavalo que passava na rua. E eu não via essa realidade quando falava de Rio de Janeiro. Sendo que essa realidade cada vez mais foi se distanciando da representatividade, sabe? De eu ver uma pessoa que me representa, ou ver um filme que me representa. Algumas pessoas até me criticaram, depois de um tempo de eu ter entendido qual era a minha realidade, as pessoas até me criticaram por eu não levantar, talvez, tanto a bandeira da periferia. Porque depois eu entendi que eu morava numa comunidade semi-ruralista, onde tinha pessoas que plantavam certos tipos de coisas e vendia, onde eu ia na praia de Sepitiba ou de Pedra de Guaratiba e via as marisqueiras que viviam dos recursos locais. Todo esse clima meio rural que participou do meu cotidiano e que não era igual o da periferia e da favela. Daí veio esse despertar. Eu não falo que eu criei a palavra pop rural, mas eu descobri ela.
entendeu? Eu enxerguei ela, foi como um despertar. E ela não é justamente só uma moda, ela é um estilo de vida. Como pop rural, a mesma coisa aconteceu com essas peças, que na verdade elas são peças resignificadas. Eu fiz um garimpo no brechó e daí eu fui dando um novo significado para elas de base da minha visão do novo normal. E também em base dos territórios que eu já transitei e o meu olhar. Por exemplo, essa rosa eu pensei em Guaratiba. E por que em Guaratiba? Porque Guaratiba me lembra o Guará, me lembra os mangues, me lembra as praias. E ela era só uma calça, mas eu fiz um top com um pedaço dessa calça e ela virou essa peça. Essa daqui me lembra um pouco Sepetiba, porque ela tem uma pegada náutica. E eu me lembro os pescadores também, tanto que eu fiz um bucket com um pedaço da calça social e da blusa social. E essa ilustração de rede de pesca que tem até na bermuda. Essa daqui eu já pensei mais em Bangu, porque Bangu é caloroso. Essa daqui já é Campo Grande. E Campo Grande era conhecido como Citroland, sabe? A Ilha das Laranjas. O que eu quero alcançar é o entendimento das pessoas que moram na Zona Oeste, do que elas são, do que elas vivem no cotidiano delas. E que também se permita transitar pela Zona Oeste, viver um pouco mais também a Zona Oeste. E quando eu fui realmente olhar para o território onde eu vivo, eu percebi que existem pontos turísticos que não são relevantes para muitas pessoas, mas que deveria ser. Um exemplo é o Museu da Princesa Isabel ali em Santa Cruz, que não vejo muitas pessoas falando. O bondinho que também tinha em Guaratiba e não vejo as pessoas falando. Uma ave típica local de Guaratiba que se chama guará e não vejo ninguém lutando pela preservação. Então é basicamente isso que me inspirou bastante nessa minha coleção e na resignificação dela. Que isso também se torna uma economia criativa, isso se torna também história, isso se torna arquivo, isso se torna legado. E eu levei todo esse conteúdo que eu acumulei, transformei numa resignificação e aconteceu um desfile recentemente, um desfile fashion show com artistas independentes tanto da Zona Oeste como da Zona Norte. Um deles é o Jorge, que mora aqui no Piraquê. A Isabela, que passou por várias dificuldades nessa caminhada desse desfile fashion show, que também foi uma estilista que passou esse trajeto junto comigo. E eu vejo que a Zona Oeste em si, ela tem uma grande potência para usufruir desse novo momento. Porém, eu acho que o primeiro caminho poderia começar pela autoidentidade e entender o dia a dia e o cotidiano dela. Caramba, que loucura! Tu conseguiu pegar o que ele falou? Ah, com certeza. Ele misturou moda com Zona Oeste, tecnologia, juventude. Muito legal, né? E aquele top que tem uma laranjinha aqui que faz referência a Campo Grande. Ah, achei a minha cara, eu usaria. Como é que é aquele negócio que ele disse de economia... Economia criativa? Economia criativa. Cara, que sensacional. O que ele tá fazendo é economia criativa. Sim. Muito sim, legal, né? Sim. E tu viu que ele mora aqui no Pingo d'Água, né? Sim, ele é nosso vizinho. Sim. Falei pra você que a galera daqui produz, faz acontecer. Muito bom, né? Ó, vamos ver o que tá acontecendo. Faz tempo que a saúde pública vai mal das pernas. E na Zona Oeste, o cenário sempre foi caótico. Com a chegada da pandemia do Covid-19, esse cenário ficou ainda pior. E por aqui, já esperávamos o caos. Com a falta de infraestrutura, a precarização e a falta de informação, houve um aumento de casos que resultou em superlotação e inúmeros óbitos.
No Só Acredito Vendo de abril, vamos falar do impacto da Covid no sistema de saúde de Guaratiba. Olá, eu me chamo Jéssica, tenho 29 anos, sou enfermeira de formação, especialista em saúde da família e atualmente eu trabalho em Pedra de Guaratiba. A maior dificuldade é a adesão da população em um todo, não só aqui em Pedra de Guaratiba, a seguir as recomendações, como por exemplo, o uso de máscara, não fazer aglomerações, isso a gente vê demais. Eu, por exemplo, venho trabalhar em transporte público e no transporte público nem todos os passageiros usam máscaras. Então, assim, o que eu percebo, usam somente nos lugares que são obrigatórios. Mercado só entra se tiver de máscara. Então, a população em si, em geral, só coloca a máscara na porta do mercado. Entra, faz a compra, ao sair do mercado, retira a máscara de novo. Então, a maior dificuldade que eu vejo é a adesão nas orientações. Aglomerações, a gente vê em todos os lugares, fila de banco, unidade de saúde, os pacientes não respeitam, por mais que a gente oriente, mas tem essa grande dificuldade de não seguir as orientações. E tem aquela velha história, não vai acontecer comigo. Então essa é a maior dificuldade que eu vejo. Então, a dificuldade é aqui em Pedra de Guaratiba, que a gente só tem uma unidade de saúde, a gente não tem hospital perto, não tem UPA. Então, assim, o atendimento fica todo com a gente e a gente tenta abraçar. Então, a unidade é uma unidade cheia, todos os atendimentos, na maioria das vezes, chega para nós. E uma das grandes dificuldades que a gente vê, por exemplo, o paciente vem sintomático, a gente orienta que tem que afastar, tem que fazer o isolamento por 10 dias. Só que muitas das vezes esses pacientes são autônomos e trabalham por conta própria. E eles voltam com a pergunta para mim, mas como que eu vou ficar em casa afastado, tendo que trabalhar? Se eu não trabalhar, eu não tenho o que comer. Então, assim, a gente orienta o isolamento, orienta que vai ocorrer a contaminação de outras pessoas, só que também a gente entende o lado do paciente que ele tem que trabalhar. Por mais que a gente oriente e a gente afaste, a gente não tem como garantir que esse paciente ficará ou não isolado. Então, assim, é uma dificuldade que a gente encontra também. Não, animais de estimação, nenhum animal transmite a doença, é fake. Máscara, sim, é verdade, protege sim. A luva, a gente não orienta, porque a gente com a luva dá a impressão que a gente está protegido, mas a gente acaba levando a mão no olho, a mão próximo da boca e acaba contaminando. Então a gente não orienta o uso da luva. E a máscara, sim, deve ser trocada a cada 2 horas. Sim, crianças contraem coronavírus e tem aumentado muito o índice de crianças com a doença. Então, crianças transmitem sim coronavírus. Não, fake news. Vacina da gripe previne apenas a gripe. Ela também é letal em jovens, não somos super-heróis. E sim, estamos propensos a pegar a doença. Não virei de coroa, não corre o risco. Bom, queria agradecer pelo convite, foi um prazer fazer parte desse projeto. Curtam, compartilham, espero ter esclarecido a dúvida de vocês e até a próxima. E aí, vocês curtiram? A gente ainda tem muita história para contar. Se vocês não viram os outros episódios, corre lá rapidinho e dá aquela conferida. E não esqueçam de ativar o sininho, de compartilhar, de se inscrever e se tiverem qualquer sugestão, comenta aqui.
Um beijo e até o próximo programa. Me fala se você gostou do programa. Ah, gostei, achei bacana. Ai, muito legal, né? Que Muito bom legal. que você gostou. Tem que lembrar de seguir na página do YouTube, se Cara, inscrever lá, que sempre vai aparecer a notificação. Eu já sigo eles no Instagram já, é @cor-da-pedra, né? Isso, a cor da pedra, A cor da pedra. exatamente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar pra aquele meu amigo. Vai sim, que eu também vou pegar no Que celular. ele vive falando que, não tem nada de bom em Guaratiba, eu vou mandar, assiste isso. É isso aí. Assiste esse programa que tu vai ver. Ficou Cadê tão meu bom. celular?